Oh, aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Rapaz, que povo barulhento, aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Amém? Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem, né? Pode se assentar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu escutei, viu? Oh, aleluia. Queridos, o Pai pediu para eu trazer uma mensagem para vocês hoje. Nada diferente do que a gente já tem falado. Nada diferente do que a gente sempre fala aqui. Eu até esqueci de falar para o Marcelo. Marcelo, você consegue colocar os valores da igreja aqui? Ou tá, se tiver no jeito aí, der para colocar? Eu acredito que eu mesmo já falei desse assunto aqui outras vezes também, mas não tem problema não, a gente fala de novo. Esses são os 10 valores da igreja, Verbo da Vida, e eu vou falar específico hoje do unidade em amor, que esse assunto, amor, é um assunto que eu gosto demais, demais mesmo, e unidade também. Aí eu vou ler na versão NVI, o primeiro texto que está lá em Gênesis. Na NVT, Gênesis 11, 1. Vamos partir de um princípio. Amados, eu estava vendo sobre esse assunto, unidade na palavra, e como esse assunto é abordado. Ele é abordado desde Gênesis até Apocalipse. Fala sobre unidade. Amor, então, a gente nem se fala, né? Porque o amor, ele é o único dom que vai permanecer. Porque todos os outros dons, a Bíblia fala que vão passar, vão acabar, mas o amor, ele vai permanecer. Porque Deus, ele é amor. Amém? Aí, Gênesis 11, 1, na versão NVT, diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. 2. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecemo-los no fogo. E naquela região era costume usar tijolos em vez de pedra, e betume em vez de argamassa. Eu já fiquei pensando, rapaz, naquela época já tinha tijolo. Pensa lá em Gênesis, no comecinho de tudo, o povo ainda já queimava tijolo já. Aí no versículo 4 diz assim: depois disseram: venham, vamos construir uma cidade e com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. 5. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Eu acho interessante, vamos apertar pausa um pouquinho aqui. Por muito tempo, eu aprendi que Deus, ele tinha descido naquele momento, porque ele não queria que o povo construísse uma torre que chegasse até o céu, porque aqui nós lemos no versículo anterior que fala: vamos construir uma torre que chega até o céu. Na minha cabeça, eu sempre aprendi, até pelas outras pessoas, que o fato de Deus confundir a língua do povo foi porque eles queriam chegar até o céu e ser igual a Deus, mas na verdade não. Na verdade, nesse versículo 4, ele pega e fala, né? Na parte B do versículo fala assim: assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Por quê? Porque a ordem original de Deus quando ele criou o homem, criou Adão, ele falou o quê? Ele falou assim: sede fecundo, multiplicai a terra e enchei. Ou seja, a intenção de Deus, o propósito de Deus sempre foi se espalhar pela terra e multiplicar toda a terra, a humanidade. Mas eles queriam ficar ali escondido naquele povo. Naquele lugar, porque era um bom lugar. Aí no versículo 5 diz assim: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo.
6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Nesse caso aqui era o mesmo idioma. Se isto é o começo de que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui por diante lhe será impossível. Não somente o mesmo idioma, mas também eles falavam a mesma coisa, ou seja, eles eram unidos entre eles. Tanto que eles conversaram entre si e falaram o quê? Vamos fazer uma torre, vamos construir uma cidade, vamos botar os pedreiros para fazer as casinhas e vamos edificar uma casa para a gente ficar bem aqui e nunca mais sair daqui. E isso parecia bom aos olhos de todo mundo, a ponto deles se unirem e não querer mais ir para outro canto. E o próprio Deus, vendo a unidade do povo, o que Deus falou? Rapaz, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque esse povo unido, ninguém vai conseguir deter eles. No versículo 6, como nós lemos, diz: nada do que se propuserem a fazer daqui por diante lhe será impossível. Nós vivemos isso na nossa igreja. Nada do que o pastor intenta no coração e transmite à igreja é impossível. Quando ele propôs no coração de fazer o palco, está aqui o palco. Quando ele propôs no coração de colocar a parede, está aí a parede. Quando ele propôs no coração de construir o DI, está lá o DI. Quando ele propôs no coração de colocar a placa, está lá a placa. Então, nada do que se propõe no coração, quando há unidade, é impossível. E isso é um texto que nós vemos o cumprimento dele na nossa igreja. Nós somos uma igreja unida. Nós vamos aprender hoje sobre unidade e amor, não para que a gente possa, assim, coisas nós vamos corrigir, sim, claro, mas a intenção é mostrar de que isso realmente funciona e tem funcionado na nossa vida. A nossa igreja, ela não é uma igreja muito grande em número ainda, mas com a unidade de todas as pessoas que estão aqui, nada é impossível. Todas as coisas que o pastor, juntamente conosco, tem proposto no coração, tem acontecido. E vai continuar acontecendo cada vez mais, vai ser ainda mais rápido, porque agora tem mais pessoas se juntando a nós. E a gente sabe que quanto mais pessoas para queimar os tijolinhos, mais rápido constrói a casa, né? Aí ele continua. No versículo 6, diz, né? Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Todos se uniram. Queridos, quando tem unidade, não adianta, não tem o que der errado. Eu acredito que quem tem irmão aqui sabe, quando era criança, que daí você saía na porrada com o irmão, né? Isso era normal, ou com a irmã em casa. Sempre tinha aquelas brigas de família, mas estava tudo bem. Agora eu garanto, quando chegava na escola, se mexesse com um, mexia com todo mundo. Por quê? Porque na família a gente sempre aprendeu a ter unidade. Era para ser assim, pelo menos em todas as casas, né? Naturalmente é assim que deve ser as famílias. Mas você vê que quando existe unidade, até mesmo quando você não entende um princípio bíblico, mas essa unidade, ela é um princípio que ela é praticada até mesmo muitas vezes sem perceber. E quando se pratica essa unidade, realmente traz benefício para a nossa vida. E aqui nós praticamos a unidade, não inconscientemente, mas nós temos uma consciência. Inclusive, é um dos valores do nosso ministério, a unidade. E a unidade, ela opera juntamente com o amor. Por isso que está lá as duas palavras num só tópico dos valores da igreja. Porque a unidade, ela anda de mãos dadas com o amor. Nada é impossível quando se anda em unidade. Como, por exemplo, uma corda. Acredito que todo mundo aqui conhece corda. Você vê que a corda, ela não é um único fio, mas uma corda, ela é composta ou trançada ou enrolada por vários fios. Quando você separa um fio da corda, e você consegue até arrebentar. Mas quando você une todos os fios enrolados, unidos, um junto com o outro, é impossível você, com a mão, arrebentar aquela corda. Uma corda bem unida, se não tiver nenhum elo faltando, se não tiver nenhum fio desgastado, arrebentando, essa corda, ela puxa carro, ela puxa navio, ela puxa até um avião.
Por quê? Por causa da unidade daqueles fios. Mas você vê que quando alguns fios se decidem romper naquele momento, mesmo ele estando ali, mas ele está junto com o rolo de corda, porém ele não faz mais parte da unidade daquela corda. Você vê que a corda ela é unida assim, e daí tem um pedacinho ali que está faltando. Aquele pedacinho que está faltando, ela enfraquece toda a estrutura da corda. É onde que você vê, quando a corda vai fazer força, ela acaba se rompendo, por causa de alguns que não decidem fazer aquilo que Deus chamou para fazer, o corpo todo acaba perecendo. Mas no caso de Deus, a igreja nunca se rompe, Deus levanta outras pessoas. Nós vemos em 1 Samuel, quando o povo, eles quiseram ter um rei, porque naquela época quem governava eram os juízes. Aí o povo decidiu ter um rei, e Deus falou para ele, bom, já que vocês não querem que eu seja o rei, que eu reine sobre a vida de vocês, então eu vou levantar um rei sobre vocês. E escolheu, e pediu para o profeta, mandou o profeta Samuel ungir ao rei Saul como rei naquela nação. Você vê que Saul, ele foi e ele reinou sobre aquele povo, só que o fato dele não conseguir fazer, dele não fazer o que era para ele fazer, o que Deus realmente mandou ele fazer, não andar segundo a vontade de Deus, ele rompeu com aquele povo, mas Deus nunca, como nunca é pego de surpresa, o que ele fez? Ele ainda falou para Samuel, você está chorando por causa dele, eu já neguei ele, ele não vai ser mais rei não, eu me provi de uma pessoa melhor que ele. Eu quero dizer com isso que nós devemos sempre alinhar o nosso coração, constantemente. Eu digo nós porque é o tempo todo. Não é o fato de ser um membro que está sentado, não é o fato de ser um ministro que está aqui, ou de ser um pastor com 10 anos de igreja, ou de ser igual o pastor José Roberto, que já tem anos no ministério, já 16 anos de Verbo da Vida Guaratinguetá. Não, 16 não, 14, gente, vai fazer 15. Que vai isentar ele de sondar e de esquadrinhar o coração. Ele sempre deve fazer essa manutenção. O pastor, ele me inspira muito. Ele constantemente, ele fala, rapaz, estava olhando, alinhando algumas coisas. Então, o procedimento dele faz com que ensine a gente também a proceder dessa maneira. E quando a gente alinha a rota todo o tempo, inclusive depois nós vamos falar sobre o simpósio da liderança, esse é um tempo de pausa. Inclusive no tema do cartaz está pit stop. Por que o pit stop? Para parar, ajustar um pneu, trocar um pneu, para que possa correr a carreira de uma maneira plena, sem escapar na curva, rodar, capotar, se machucar, né? Porque a gente sabe que quando a gente bate, machuca. Tem gente que se machucou esses dias, viu como dói? Mas o propósito de existir uma manutenção é justamente para isso, prevenir com que a gente acabe se machucando. Porque no final de contas, quando não tem a manutenção, quem perece somos nós mesmos. O único prejudicado somos nós. O único não também, porque às vezes as pessoas à nossa volta, que estão ao nosso lado, acabam também sofrendo com isso. Olha a importância de parar e alinhar. Olha a importância desses cultos de quinta-feira, que às vezes as pessoas não dão muito valor, né? Quando a gente fala sobre amor, isso nós vamos tratar mais no final. Eu amo a Deus, mas você ama a Deus tanto que você só vê Ele uma vez por semana quando você vai no culto? Porque se a pessoa não tem nem o desejo, a vontade de estar na igreja conectado com o corpo, eu acredito que ela não tem tanto desejo assim de se reunir e de ter um tempo de comunhão com Deus a sós na casa dele. Até porque se ela tiver um tempo de comunhão a sós em casa, o próprio Deus vai falar, rapaz, eu estou gostando do jeito que você está fazendo, então vai para a igreja, porque é lá que eu ordeno a minha bênção. Daí a gente continua em comunhão aqui, mas daí eu te abençoo lá naquele lugar. A importância da gente estar sempre congregando, de ouvir, de receber, de ter esse tempo para meditação na palavra. Amém? Amém. Aí um outro ponto muito interessante quando se fala em unidade é quando Jesus, quando ele fez a oração sacerdotal, lá em João 17, 20, nós vamos ler algum trecho. É interessante demais porque nessa oração sacerdotal, eu estava lendo ali do capítulo 13 em diante, acontecem algumas coisas.
aonde Jesus ele começa a instruir os discípulos, já mostrando que ele estava partindo e que eles iriam continuar a obra que ele tinha iniciado. Aí Jesus pegou e ainda falou para eles assim: rapaz, ó, eu estou indo, tem um monte de mandamento aí, né, que é os mandamentos da antiga aliança. Eu vou dar um novo mandamento para vocês. Juntamente com esse novo mandamento também, ele, na hora que ele estava instruindo os discípulos naquela noite, ele lava os pés dos discípulos, e a gente vê que quando ele está lavando os pés do discípulo, ele pega e mostra, e ele fala assim: eu faço isso, vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, de fato eu sou. Ou seja, reconhecer o dom de Deus na sua vida não é soberba, mas você reconhecer o dom de Deus na sua vida e agir com uma atitude de humildade, sim, vai mostrar que realmente você é humilde. Aí Jesus, ele reconhecendo, né, o chamado, o dom de Deus na vida dele, o que Deus comissionou ele para fazer na terra, ele falou: eu sou mestre, sim, mas eu quero ensinar algo para vocês. O maior serve o menor. Eu, sendo quem eu sou, eu me rebaixei e lavei os pés. E eu quero que vocês também façam isso. Vocês, lavem o pé dos outros. O que é isso? Unidade. Mostrando que estão todos no mesmo nível. A única diferença é a responsabilidade. Hoje eu não tenho a mesma responsabilidade do pastor. Se alguma coisa der errado aqui, não sou eu que respondo, é o pastor. Mas qual é o meu nível? Igual o nível do pastor, o nosso nível igual o nível do pastor, é o nível de quê? De estudar a palavra, é o nível de andar em santidade, é o nível de amar e temer o Senhor e de amar o próximo. Isso não está isento de ninguém, mas todo mundo está nivelado. Foi isso que Jesus quis dizer. Aí ele pegou e falou, né, para todo mundo andar em humildade, reconhecendo o dom na vida de outros, e isso é uma característica muito maravilhosa no nosso ministério, quando a gente tem a oportunidade de estar junto com o apóstolo Guto, que é o presidente do ministério, ou outra liderança que faz parte lá da diretoria em Campina Grande, você vê que eles, tendo esse nível de hierarquia que eles têm, eles estão sempre dispostos a servir. O pastor João, um dia que ele veio em Guará, ele estava assim, com vergonha. O pastor, ele sobe, ele ministra muito, mas quando você está do lado dele, ele fica assim tímido de estar perto da gente. Isso demonstra que ele é uma pessoa igual a nós, humilde igual a nós. Então você vê que na vida ministerial, quando você vê uma pessoa assim, soberbecendo, achando que é alguma coisa, isso já demonstra onde está o coração dela. Porque se Jesus instruiu a gente a ser humilde, nós devemos seguir essa instrução de Jesus. E um próximo ponto que ele abordou também foi o novo mandamento, né? Ele pegou e falou: o novo mandamento eu vos dou. Porque qual era o antigo mandamento? O antigo mandamento era, que é o primeiro mandamento, o primeiro mandamento dos 20, lá de Êxodo, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é ao próximo como a ti mesmo. Ou os dois estão num só, não lembro. Mas o propósito ali de Deus era, quando ele ensinou o mandamento antigo, ele falou: vocês devem amar ao próximo como a ti mesmo. Só que nós vemos no mundo de hoje que muitas pessoas não se amam. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. É só um exemplo. Mas eu não cuido da minha saúde, eu não me amo, eu estou depressivo. É só um exemplo, tá, gente? Estou mal, não estou nem aí com a vida, então como que eu vou amar o próximo se eu nem me amo? Aí Jesus pegou e falou assim para eles: não, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês vão amar o próximo como eu vos amei. Naquele momento os discípulos ainda não entenderam, mas hoje nós entendemos. Qual é o amor de Jesus por nós? É o amor a ponto de se sacrificar, de morrer, de, se preciso for, ir até mesmo para a cruz. Esse é o amor do tipo de Deus. Aí, juntamente com isso, no final dessas instruções, no capítulo 17, no versículo 20, ele pega e fala assim: não rogo, ele orando fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Hoje nós somos essas pessoas que cremos em Jesus após os discípulos. 21, a fim de que todos sejam um, como
és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe quando você vê aquela igreja em que o irmãozinho pega e fica falando mal do outro irmãozinho para o colega de serviço? Isso está indo de contra o que Jesus ensinou. Por quê? Porque o mundo não conhece a igreja. Eu já ouvi muitas pessoas, infelizmente, falando assim, eu ser crente, e olha para a vida da pessoa, é fofoqueira, derruba os outros no serviço, é maldizente, faz de tudo errado. E a pessoa vira e fala assim, eu sou crente. E daí é um crente chato ainda. Além de ser chato, ainda tem um mau testemunho. Aí o que acontece? As pessoas do mundo não conseguem crer que Jesus enviou. Porque para ser crente desse jeito, você é crente. Crente é o quê? Crê em Jesus Cristo, é seguidor de Jesus. Se for para ser seguidor de Jesus desse jeito, eu prefiro não ser. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Aí a pessoa não reconhece o sacrifício de Jesus, porque nós, como somos cristãos, não somos um bom exemplo, um bom testemunho lá fora. Olha o tamanho da responsabilidade. Não precisa estar no púlpito para poder ser exemplo, não. A sua vida, ela deve ser exemplo. Querendo ou não, a partir do momento em que levantou a mão, aceitou Jesus, pronto. Você tem uma nova realidade. E essa nova realidade deve definir quem você é. Aí no versículo 22, ele pega e fala assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. De novo, Jesus na mesma oração, ele repetindo a mesma coisa, ser um, ser um, ser um. Você vai ver que nessa oração ele repete ser um 4 vezes. Então eu acredito que se ele orando a Deus repetiu ser um como nós somos um várias vezes, isso indica que unidade é importante. Nós vemos lá em Gênesis que Deus mesmo falou que a unidade, quando o povo está unido, ninguém pode contra eles. Graças a Deus nós somos pessoas unidas, então nós estamos só apenas com vacina, né? Nós estamos sendo vacinados para que isso nunca venha acontecer no nosso meio, que haja desunião entre nós, amém? No versículo 23, ele continua e fala de novo, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Se é para nós sermos aperfeiçoados na unidade, não tem como você ser aperfeiçoado na unidade separado. Porque se você vai ser aperfeiçoado na unidade, você precisa ter mais um para poder unir. Ninguém se une consigo mesmo. Não existe. Né? Até mesmo para reprodução, precisa de um macho e uma fêmea para fazer o quê? Os dois se unirem e gerar fruto dessa união. Essa união entre os dois. Né? E a igreja não é um organismo hermafrodita, não. A igreja é um organismo vivo em que precisa ter unidade, para que através dessa unidade a igreja germine e gere novos filhos. Quando você pega junto, você ama o seu irmão, a pessoa lá fora vai olhar e vai falar assim, rapaz, mas por que você deu aquela cesta básica para outra pessoa? Não, porque ele estava passando necessidade. Nossa, mas a sua igreja faz isso? Faz, a minha igreja é unida, a minha igreja ajuda os irmãos, ajuda as pessoas de fora, porque a gente prega a união entre as pessoas. Ah, mas eu não sou crente. Não, mas não tem problema, você também é o filho de Deus, você um dia vai ser, né, um filho de Deus, vai se converter e vai se unir a nós, então isso mostra o nosso amor por você. Olha como que está transmitindo esse aperfeiçoamento na unidade do corpo de Cristo. Eu, um dia, estava conversando com uma pessoa que eu estudei bastante a palavra com ela, mas infelizmente Satanás enganou ela com alguns ensinos falando que não necessitava ir à igreja, porque nós como indivíduo era a igreja. Explicando, nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. E todo mundo junto, todos os membros juntos, nos tornamos a igreja, aonde Jesus vai um dia vir buscar.
mas com um entendimento errôneo disso, ele deixou de congregar por conta das falhas que se existiam na igreja. E eu acredito que ele faz muita falta para o corpo de Cristo, porque ele é um mestre da palavra que conhece muito, iria agregar no conhecimento de muita gente. Mas o fato dele estar afastado, ele não reproduzia aquilo que Deus chamou ele para reproduzir. E o corpo, por um determinado tempo, acabou perecendo. E ele vai dar conta disso um dia diante de Deus. Imagina o tamanho da responsabilidade nossa, um dia quando nós chegarmos perante o tribunal de Cristo e formos cobrados daquilo que Deus nos chamou para fazer e para ser, né? Porque na verdade a gente é o que Ele nos chamou para ser. A palavra que queremos ouvir todos nós é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Aqui explicando o que eu acabei de dizer, né? Nós, embora muitos. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele fala nós, embora somos muito, ele estava se dirigindo a quem? À igreja. Então isso já prova que aquele irmãozinho estava errado no seu falar, dizendo que não precisava de igreja. O próprio apóstolo Paulo já orientou e falou o quê? Que nós somos muito. Se somos muito, então nós estamos unidos. Como? Em um só corpo. Porque não tem como você participar de uma ceia sozinho na sua casa. A ceia foi instituída para o corpo de Cristo, junto com os irmãos, celebrando a morte e se tornando um, como em 1 Coríntios diz: somos unicamente um pão, um só corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Porque todos participamos do único pão. Qual é o pão que nós participamos? O único pão, senão Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, e hoje nós todos unidos participamos do único pão, que é Jesus. E uma vez por mês, no nosso caso, a gente celebra essa morte e ressurreição de Jesus, unido entre os irmãos. Por isso até mesmo que a gente sempre fala aqui que devemos esperar uns pelos outros. Não é você come a hora que você quiser e vai embora. Não, isso demonstra o quê? Uma unidade. Todo o corpo unido vai celebrar de uma só vez a morte e a ressurreição de Jesus. Aí continuando, ele diz assim, no versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, para termos essa comunhão, nós precisamos estar unidos. E agora, quando nós fazemos parte deste mesmo corpo, aqui na igreja hoje, foi uma decisão, uma opção que nós tivemos de ficar aqui na igreja. Todo mundo que está aqui hoje teve a oportunidade de vir assistir o culto, ir embora e ir para outra igreja, participar de outro corpo. Mas não, o Espírito Santo nos orientou, nos conduziu a sermos membros desse corpo. E uma vez sendo membros desse corpo, nós devemos produzir resultados. Nós não podemos ser membros desse corpo e ficarmos inativos. Jesus mesmo falou que o ramo que está ligado nele, ele produz muito fruto. E Jesus ainda disse que ele produz muito fruto, mas ele também é podado. Então, quando o pastor vem e puxa a nossa orelha, porque antes ele não puxava, ele só batia de pantufa. Agora ele abandonou a pantufa. Ele está batendo com as havaianas de pau agora. Mas isso tudo que ele faz, embora seja com muito amor, é para o nosso crescimento. É nos podando. Para quê? Para produzirmos bom fruto. Às vezes, quando a gente fala em poda, aparece uma palavra meio assim, pesada, né? Tá podando fulano, no sentido de isolando. Não, a poda é num bom sentido,
Porque toda árvore que ela é podada, o propósito da poda é produzir muitos frutos. E nós devemos sermos podados, porque isso mostra que nós já estamos produzindo. Porque Jesus ele falou, a árvore que produz frutos é podada para que produza ainda mais frutos. Amém? Vocês estão comigo? E interessante como eu falei da corda. Hoje nós aqui, como membros deste corpo, se decidirmos não fazer nada, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos inúteis, fazendo com que esse corpo pereça. Não é o nosso caso, é só um exemplo, mas quantas igrejas aí fora ficam apenas uma pessoa só fazendo a limpeza, fica apenas uma pessoa só cuidando da manutenção da igreja, fica apenas uma pessoa para poder cuidar de todos os utensílios da igreja, e os outros chegam apenas para sentar, assistir e ir embora. Isso faz com que o corpo ele acabe sofrendo danos e sobrecarregando alguns membros. Como hoje a Lavínia não mais, mas a Lavínia um dia ela tinha um rim em que não funcionava muito bem, e daí esse rim que não funcionava muito bem, ele sobrecarregou o outro rim. E como que a gente descobriu que o rim não estava funcionando? Porque quando foi fazer a ultrassom, o médico viu que um rim estava grande. Daí falou, nossa, mas esse rim está maior do que o normal. Porque é para ter, vamos supor, não sei a medida exata, mas vamos supor, é para ter 5 centímetros, ele está com 6 centímetros. Então esse rim está muito grande, e o outro está só com 3. Vamos ver o que está acontecendo. Daí passou alguns exames e tal, aí descobrimos, isso já com 6 anos, que ela tinha o refluxo renal. E o fato desse rim esquerdo, que era o rim que não estava trabalhando corretamente, ele estava danificado, ele fez com que o rim da direita trabalhasse dobrado. E esse rim da direita ficou grande, ficou forte, mas não ficou forte no bom sentido. Ele ficou sobrecarregado. E essa sobrecarga forçou ele a crescer mais. Então você vê que o quanto de prejuízo se tem em um corpo quando um membro deixa de funcionar. E Deus, ele sempre compara a igreja, o corpo de Cristo, como o corpo humano, para que até mesmo fique fácil da gente entender. E é fácil da gente entender isso. Quando a pessoa, por exemplo, em Taubaté que tem um rapaz que anda de cadeira de roda lá, que ele não tem movimento das pernas, mas ele anda muito para baixo, para cima. Você olha no braço do homem, é um tarugo de um braço assim, ele desce, sobe do ônibus, puxa a cadeira, ele mesmo se vira, faz tudo, andando só com as mãos. E as mãos dele é forte, por quê? Porque não tem as pernas para poder carregar. O corpo se adaptou em fazer algo, mas ele nunca vai ser completo. O nosso papel como corpo de Cristo é produzir. Se você não produz, o corpo ele vai crescer, ele vai se fortalecer, sim, mas ele nunca vai ser completo sem a sua ajuda. O corpo de Cristo precisa de você e do que você carrega. Você, como o pastor sempre fala, não é uma verruga. Você não está grudado somente para sugar, não. Você está conectado no corpo para produzir bons frutos. Ainda que às vezes a gente não entenda qual é o fruto que nós devemos produzir, mas não se preocupa com isso também não, porque essa frutificação no corpo vai vir com o tempo, conforme você vai estando ali conectado, né, unido com o corpo, isso vai fazendo com que você naturalmente produza fruto. O pastor, se você não vem à igreja e não participa, não se envolve, não tem como ele olhar e falar assim, nossa, ela seria uma boa diaconisa. Olha, rapaz, como é que ela é esperta, arruma as cadeiras. Se a pessoa não vem no culto, como é que ele vai ver que ela é uma boa diaconisa? Não tem como. Ou se uma pessoa chega e não conversa com o pastor, não pergunta, nossa, pastor, estava lendo a Bíblia lá em casa, vi isso, vi aquilo outro, tá certo isso aqui? Aí o pastor vai olhar e vai falar assim, olha, rapaz, estava estudando, vou pregar. É lógico que quem vai falar com ele é o Espírito Santo, mas os sinais que nós damos naturalmente demonstra qual é o fruto que nós carregamos. Porque o fruto que você carrega é algo que sai natural. Se você não gosta de estudar, embora seja uma obrigação de todos,
e chega e tenta fingir alguma coisa, é claro que vai ser descoberto. Eu lembro um dia, eu fui fazer uma entrevista e o meu irmão, ele no emprego dele, ele é líder lá, então ele faz entrevista com várias pessoas. E uma das dicas que ele me deu foi: Marco, nunca tente falar do que você não sabe. Porque você vai fazer o quê? Se enrolar, não vai conseguir convencer ninguém e vai dar errado. Então, seja o mais sincero possível. E eu lembro que quando eu fui entrar na ferrovia. Aí, a primeira pergunta que o rapaz fez para mim foi: o que você conhece da ferrovia? Aí eu peguei, lembrei na hora do meu irmão falando, né? Falei, lascou, como é que eu vou, o que eu vou falar agora? Falei, bom, moço, a única coisa que eu sei da ferrovia é que passa o trem para baixo, para cima, carregando um monte de terra em cima. Daí eles começaram a dar risada. Ele falou assim, primeiro, que não é terra, aquilo lá é bauxita, é a matéria-prima do alumínio. E segundo, se você nem conhece aonde você vai trabalhar, como é que você quer trabalhar aqui? Eu falei, ai Jesus, agora apertou mais ainda, né? Aí eu falei para ele, não, o senhor tem razão, eu confesso que eu errei em não buscar o conhecimento, mas a partir de hoje, se você me der a oportunidade, você pode ter certeza que amanhã eu já vou saber o que ele carrega e para onde que ele vai, porque eu vou estudar sobre isso. E essa segunda fala minha me convenceu eles, mesmo sem eu conhecer, ao passo que tinham pessoas lá no meio da entrevista que elas nasceram e foram criadas no meio da ferrovia e não foram contratadas. Então você vê que o seu fruto, ele é algo que sai natural, você não precisa forçar, você não precisa mentir, não precisa enganar. Lá tinha pessoas, pastor, que falavam assim, eu amo a ferrovia, tem dia que eu pego a marmita e vou comer lá na linha do trem, de tanto que eu gosto da ferrovia. Conversa, né? Quem que acredita nisso, gente? Aí a pessoa perguntou para mim, qual era a minha intenção, né? Eu falei assim, bom, a minha intenção a minha esposa está grávida, ela está desempregada, eu também, eu preciso trabalhar, porque eu sou casado e eu tenho minhas despesas, e aqui eu ouvi dizer que é um excelente lugar para se trabalhar. Foi o que eu respondi para ele. Não falei para ele que eu amava a ferrovia, não falei para ele que eu tinha tatuagem, porque tinha gente lá que tinha tatuagem de trem no braço, e também não foi contratado. Porque não basta você apenas amar aquilo que você deseja, almeja, você precisa se envolver inteiramente com aquilo. Porque talvez pessoas dizem que amam, chega na igreja e diz, estamos juntos, pastor, conta comigo. Nossa, eu amo a igreja, eu amo esse lugar, o senhor é uma bênção, o senhor manuseia bem a palavra, é divertido, o culto aí é uma maravilha, como nós ouvimos várias pessoas dizendo. Só que na hora que o pastor pega e coloca, e vem, como foi a semana passada, e convida pessoas a participarem, ainda que sem saber o que cada um vai fazer ainda, a pessoa continua sentada esperando. Isso não demonstra o amor, porque o próprio apóstolo João fala que um amor sem as obras, ela é morta. E essas obras estão ligadas ao desempenho no corpo de Cristo. A unidade é isso, é você se desenvolver e fazer coisas no corpo para desenvolver, crescer, porque é assim que todos nós vamos vencer e chegar na plenitude daquilo que Deus tem para nós, amém? Aí voltando aqui então, continuando, um outro ponto interessante sobre unidade tem um exemplo que muita gente gosta de usar, que é sobre o purê de batata. Aquilo demonstra a unidade. Um purê de batata, você olha para ele, você não consegue falar assim, essa aqui é a segunda batata que eu descasquei. Essa aqui é aquela uma que estava meio feinha. Não, um purê de batata, é impossível você identificar qual é a batata que você descascou. Porque eles estão inteiramente unidos. Agora, nem qual é a maior é a menor. Porque o corpo é um. Sabe, queridos, vocês pertencem ao verbo da vida de Moreira César. Se alguém um dia lá fora falar assim, fulano é de Moreira César, fulano é caloteiro, eu vou falar, não, isso é mentira. Quem falou isso para você é mentiroso, porque o povo de lá é abençoado, o povo de lá pode até dever e ter alguma coisa, mas o povo de lá vai chegar, vai conversar, vai resolver a situação, mas dá nó nas pessoas, ninguém vai. É assim que vai ser.
É assim que nós esperamos que seja, porque um corpo bem ajustado, ele faz com que as pessoas bem unidas tenham essas atitudes. É essa atitude que Jesus esperava de todos os discípulos. É essa atitude que Jesus espera de nós. Amém? Aí, agora a batata, né? Você pega a batata frita. Quando você descasca a batata e pica a batata, no meio ali, se você der sorte, você vai pegar aquela uma que estava machucadinha. Na hora que você for comer ela, você vai olhar e vai falar assim: rapaz, essa aqui era aquela uma que estava amassadinha. Olha, está até um cortinho aqui que eu tirei o defeito dela na hora de fritar. Ou seja, elas estão juntas, mas não unidas. Elas estão juntas, mas não desfrutam da unidade como um purê. Então eu consigo ainda identificar quem que é o quê. Mas eu declaro em nome de Jesus que nessa igreja ninguém vai saber quem que é quem. Vai todo mundo olhar e ver como um só corpo. Assim como Jesus espera que nós sejamos, nós também vamos demonstrar isso para Ele. Que nós somos pessoas unidas, o povo mais feliz dessa terra, que não tem divisão entre o nosso meio. Pode até ter uma briga dentro de casa entre irmãos, mas lá fora a gente quebra o pau e fala, tá todo mundo junto, como um purê, amém? E se nós somos um purê, nós devemos fazer o que então? Amar uns aos outros. Sabe quando o irmão vai e senta no seu lugar? O fato dele sentar no seu lugar não te dá o direito de ficar com raiva dele e não querer mais olhar para a cara dele. Primeiro que isso demonstra uma imaturidade gigantesca. Se você briga por causa de um lugar, imagina só Deus olhando e falando, ai, criança birrenta. Isso é só um exemplo também. Mas quando a gente ama realmente o irmão e a gente está envolvido, mesmo que a gente goste daquele lugar, a gente vai sentar do lado dele, ou a gente vai trocar de lugar, no outro dia a gente senta, ou a gente conversa com ele, fala, rapaz, cara, eu gosto tanto de sentar aqui, porque aqui fica bem de frente com o ar, você não troca comigo? Olha para você ver a diferença. Agora tem gente, pastor, reza a lenda, que a pessoa fica bicuda e ainda sai falando mal ainda. Ou então faz cara feia. Eu já vi uma vez. Eu vou até beber água. Eu vi, gente. Não foi aqui, mas eu não vou contar onde foi também. Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Eu vi uma vez. Nós chegamos cedo para o culto. Daí a gente pegou e queria sentar na frente, porque a gente chega cedo para o culto, porque nós gostamos de sentar na frente. Amém? Porque na frente não tem distração. Na frente não tem ninguém conversando. Sabe aquele povo da escola do fundão? Por que o povo fica no fundão? Porque gosta de conversar. O povo que senta na frente gosta de prestar atenção. É tudo nerd, CDF. Assim somos nós. Só que para Cristo também. Aí a gente chegou e tal, tinha umas bolsas sentadas lá. Umas bolsas, umas bíblias, uma chave de carro, umas coisas assim, tudo sentado lá. Daí a diaconisa pegou e tirou e falou, não, pode sentar aqui. Meus queridos, tempos depois, chegou o dono daqueles objetos. Mas vocês não têm noção que dava para escutar ou respirar no cangote da gente, assim, ó. Que o cabelinho chegava até a mexer, de tanto que a pessoa bufava de raiva, porque nós sentamos no lugar dela. Sabe? Gente, por mais que não foi culpa nossa, porque a gente sentou ali, porque o diácono nos orientou a isso, a gente de maneira nenhuma ia querer tomar o lugar de alguém que estava marcado, até porque isso não resolveria nada na nossa vida, a gente sentava uma fileira para trás e ia receber do mesmo jeito, porque não é o lugar, é o coração, queridos. Não é aonde você senta ou o que você faz, mas é quem você é. E a atitude do seu coração que mostra o que realmente está dentro. O pastor sempre usa uma frase que eu gosto muito também, que ele pega e fala assim que, na verdade, é quando chega a pressão que vai sair o que está dentro. A gente escutou já algumas vezes, quando o calo aperta mesmo, sai da pessoa assim, daí a pessoa, você olha, oi rapaz, você tem um palavrão ali, eita glória. Rapaz, por quê? Porque é o que a pessoa está se alimentando, é quem realmente ela é. Aí, você vê, continuando ainda sobre unidade, quando em Atos 2, no capítulo 1, diz assim, ao cumprir-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde que era esse lugar que eles estavam reunidos? No templo. Fazendo o quê? Orando. Estava lá, a Bíblia fala que era cerca de 120 pessoas unidos, orando ao Senhor. Aquele lugar se estremeceu, veio Pentecostes sobre eles. E a igreja
ela recebeu uma nova estação, um novo tempo, porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí no capítulo 4, no versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, eram um só coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, aquele povo era um exemplo de unidade. Não estou falando para você vender sua casa, dar tudo que você tem, trazer para a igreja. Não, nada disso, até porque a gente entende que são outros tempos, outras orientações que Deus tinha específico para eles naquele momento. Mas o que a gente deve absorver disso é o princípio da unidade. Por mais que você não doe a sua casa para a igreja, mas talvez, se alguém precisar, você pode sim tirar o dinheiro de uma conta de luz e ofertar na vida de alguém esse mês, porque o mês que vem, eu creio, não mês que vem, mas logo você já vai ter o recurso para pagar a sua conta de luz novamente. Isso demonstra o quê? Você está unido, está ligado com aquela pessoa. Você vê a necessidade, você fala, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou te ajudar, eu preciso te ajudar. Ou então você vai encontrar uma oportunidade, nossa, lembrei, teu irmão na igreja está precisando de um emprego, e tem uma oportunidade aqui, eu vou lá falar com ele. Isso demonstra o que? A unidade no corpo. Isso é o mesmo princípio que eles praticavam lá. E quando esse princípio é estabelecido, não tem como a igreja não avançar, como nós lemos no início lá em Gênesis. Em 1 Coríntios 1,10, que é o versículo que, se você jogar a Bíblia do Verbo da Vida, não é a Bíblia do Verbo da Vida, né? Mas a Bíblia que está no Verbo da Vida, para cima de qualquer membro, vai cair ou em Marcos 11:23, ou então em 1 Coríntios 1,10, que diz o quê? É uma frase que um versículo que o apóstolo Bud usava muito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando o pastor ele decide fazer algo, o pastor ele é uma pessoa guiada, até porque eu acredito que se ele não orar antes e ousar fazer alguma coisa da cabeça dele, ele sabe mais do que qualquer um que não vai dar certo. Até porque ele já teve experiências com isso. E hoje, conhecendo ele de perto, eu sei que ele ora muito antes das coisas, de tomar as decisões dele. E às vezes eu escuto pessoas questionando algo. Eu quero dizer para vocês que se ele propôs em fazer alguma coisa, ele sabe o que ele está fazendo. E o nosso papel não é questionar o porquê, se é necessário ou não, mas o nosso papel é estar ligado com ele, na mesma disposição mental. Pastor, o senhor tem certeza? Isso você pode falar, não tem problema não, até porque ele aceita a opinião das pessoas. Inclusive, você vê quando o rei ia fazer alguma coisa lá, ele pedia a opinião das pessoas, mas depois da opinião das pessoas, ele ia fazer o quê? Consultar a Deus. Então, a sua opinião é válida sim, mas a decisão que ele tomar, independente da sua opinião, você deve até mesmo estar disposto a engolir a sua opinião e falar, não, pastor, esquece tudo que eu disse, nós estamos juntos. Já aconteceu vezes dele fazer alguma coisa, dele falar que ele vai fazer alguma coisa, eu falar, pastor, mas se o senhor fizer assim, não seria melhor? Daí ele falar, não, eu quero fazer assim. Eu falei, então esquece que eu falei, vamos fazer assim e pronto, acabou. Eu resolvo a minha vida ali rapidamente, porque eu preciso estar conectado com ele, na mesma disposição mental. Isso é estar ligado na mesma disposição mental. É eu deixar talvez de fazer aquilo que eu quero e fazer o que ele quer, porque daí eu estou unido com ele, no mesmo propósito, não tem como isso dar errado. Porque daí são duas pessoas crendo. Agora, se não, é um soprando fogo e o outro jogando água. E a igreja, a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. E talvez a desunião não está no falar, mas está só no já vai fazer de novo. E isso demonstra desunião, isso não é o mesmo parecer mental. Nós devemos sim estar no mesmo parecer mental em todo o tempo. Amém?
Vocês ainda me amam, vocês não estão bravos não, né, gente? Só estamos aprendendo só, viu? Amém? Não tem ninguém fazendo isso. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Às vezes a atitude das pessoas não corresponde com aquilo que esperamos. Como eu disse, talvez a minha opinião poderia até ser melhor do que a opinião dele. Ele não é 100% dono da razão, mas o fato dele decidir fazer aquilo, está tudo bem. Isso, quando ele faz o que eu não estava esperando, demonstra para mim que eu sou uma pessoa madura, que eu estou crescendo, e que eu não estou me importando com a minha opinião, mas eu estou avançando, estou crescendo. Sabe, às vezes a pessoa fica batendo naquele martelo o tempo todo, passou um ano já a falar, mas está vendo? Se ele tivesse pintado a parede de preto, seria melhor. Eu falei para ele, gente, já faz um ano, e tem gente que ainda fica guardando aquilo. Agora, se ela decidir abrir mão, largar e falar assim, ó, já pintou mesmo, esquece o que eu falei, seria melhor sim, mas já foi, acabou. Eu estou ligado junto com ele. Se quiser, eu dou até a tinta que o senhor precisa. Isso faz com que nós mesmos deixamos de sofrer, porque tem gente que sofre uma vida guardando as coisas. Sabe, o nosso coração, gente, não deve ter gaveta para ficar guardando coisa ruim, não. Na verdade, nós devemos ter uma peneirinha, assim, que quando enroscar alguma coisinha ali, aqueles enroscos, você tira, bate a peneirinha, assim, guarda de novo. Para quê? Para que só chegue coisa boa no seu coração, amém? Um outro exemplo, já caminhando para encerrar, eu vou encerrar com amor, nós estamos ainda na unidade, amém? Quando nós temos a oportunidade hoje de servir lá no Rema, como monitores, e lá é uma escola maravilhosa, não somente para os alunos, mas também para nós. Porque, às vezes, nós precisamos de chamar a atenção de algum aluno. Uma roupa fora do padrão, ou uma conversa fora de hora, enfim, algum desvio de conduta do aluno, nós precisamos conversar com ele. E o nosso papel, assim como é de um pai, nunca é desmotivar o aluno ou pegar no pé do aluno. Não, pelo contrário. O nosso papel é orientar o aluno para que ele mesmo cresça e que ele também avance. E nesse papel, como monitor, muitas vezes a gente recebe cara feia. Na verdade, a maioria das vezes. Inclusive, tem um monitor hoje que ele conta que um dia ele chegou esqueceu o crachá em casa. Aí ele chegou, o monitor falou assim para ele, você trouxe o crachá? Ele falou, não, esqueci no carro. Ainda mentiu ainda, porque ele esqueceu na casa dele, na verdade. Daí ele falou que esqueceu no carro. Daí o monitor falou assim, então você pode ir ali pegar? Daí, porque não pode mais entrar sem um crachá, que é uma norma. Nós devemos seguir essa norma e está tudo bem. É simples. Aí ele pegou e virou as costas e foi. Ele disse que ele foi bufando. Entrou no carro, foi até na casa dele e falou assim, mas agora de pirraça também, eu vou pegar o crachá e vou voltar para a aula. Aí foi, pegou o crachá, voltou para a aula. E ele disse que ele passou o resto do ano com raiva daquele monitor. Olha para você ver como tem coisas que ensinam os dois lados. Tanto o monitor de guardar o coração, sabendo, a Bíblia diz assim, né? Se possível, tende paz com todos. Mas no sentido de quê? O que depender de você. O que depender de você, guarda o seu coração, não deixa com que mágoa entre, com que as pessoas que falarem coisas para você. Não, pega a peneirinha, bate a peneirinha e fala assim, não, deixa ele para lá, isso aqui eu vou dar descarga, porque isso aqui não me serve, mas eu sei que eu preciso amar e que ele vai crescer. Hoje, se o monitor tivesse brigado com aquele aluno, hoje esse aluno não seria monitor. E ele está lá hoje feliz da vida e ele fala, Marco, hoje eu estou do outro lado. Eu vejo como eu fui imaturo naquela época de brigar. Mas uma prova de que eu cresci foi até mesmo o fato de eu querer ser monitor. Olha para você ver, se aquele monitor fosse uma pessoa rancorosa e brigasse e ficasse ali pegando no pé do aluno o ano inteiro, o aluno hoje poderia até estar mesmo perdido. Eu sei que
tem gente que fica, né, olha para mim lá e fala, esse menino fica falando fino aí, fica bulinando eu, falando as coisas para mim, tá tudo bem. Eu amo todo mundo do mesmo jeito, eu amo vocês, amo os alunos. Sabe, gente, a gente precisa praticar o amor do tipo de Deus, encerrando já, caminhando para o final. Esse tipo de amor que é a parte que eu mais amo. É a parte do amor. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Ela é o amor da minha vida. Eu escolhi passar o resto da minha vida com ela. Os meus filhos, a minha filha, a Lavínia, eu amo porque foi um presente que Deus me deu. Mas eu não fui numa prateleira, eu escolhi a Lavínia. Não, foi Deus que me deu. Então, eu amo ela porque foi um presente de Deus. Mas a minha esposa não. Eu sou meio assim, mas eu tinha outras opções. Ela não foi a minha última opção. E eu escolhi passar o resto da minha vida com ela. A minha filha um dia vai casar, vai ter filhos, vai embora de casa, vai casar com um varão maravilhoso, que vai cuidar dela, assim como eu sou em casa. Isso também mostra um outro ponto muito importante. Pais, sejam para os seus filhos aquilo que você quer que um dia os maridos ou esposa seja também para eles. Porque o dia que eles estiverem lá fora e eles conhecerem alguém, eles vão olhar e vão falar assim, não, mas desse jeito não é. Lá em casa é diferente. Lá em casa meu pai não bate na minha mãe. Lá em casa meu pai não xinga minha mãe de palavrão. Não, lá em casa meu pai ama minha mãe. Eu sei que o pai lá em casa precisa aprender a dar presente no dia das mães. Eu vou comprar um presente para você, amor. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou lembrar, eu vou ser guiado para comprar um presente. E diante disso eu quero até mesmo honrar a vida dela. Porque, como eu disse, a minha filha um dia vai embora. Mas ela vai ficar comigo para sempre. E eu não casei para me separar. Eu casei para ficar para sempre. E às vezes, os ajustes que tem dentro de casa faz com que a gente fique remoendo ou mordido com aquilo, e está tudo bem, não tem problema você irar, não tem problema você ficar nervoso. Quando ela chegou do serviço hoje, gente, ela estava atacada, meu pai do céu. Falei, mãe, hoje, eu ainda brinquei com ela, falei, hoje não, pelo amor de Deus, eu vou pregar, gente, me ajuda, já é difícil eu subir aqui. Queridos, parece fácil, mas não é uma responsabilidade muito grande, além da gente ter que transmitir aquilo que Deus quer que o corpo ele receba, a gente tem que controlar a nossa alma ainda. E daí, para ajudar, a pessoinha não estava, rapaz. Aí eu peguei e falei, hoje não, mas o amor, ele supera tudo. Quando eu estava sentado ali antes de eu subir, ela pegou na minha mão e ela falou assim, vai dar tudo bem, você é um sucesso. E o amor, ele não ressente o mal sofrido. Então, aquilo que aconteceu em casa, acabou. Eu continuo amando. Não vou retrucar, não vou descontar, não vou fazer nada. Porque o amor não dá troco. O amor sofre de novo, se for preciso. Quando os discípulos perguntou para Jesus quantas vezes eles deviam perdoar, Jesus pegou e falou assim para ele, eu não digo nenhuma nem duas, mas 70. Ele pergunta, né, se era 7 vezes. Ele pega e fala assim, não, é 70 vezes 7. Na vida inteira, não, é por dia. O nosso papel, quanto cristão, é perdoar quantas vezes for necessário. E amar quantas vezes for preciso. Porque a Bíblia fala assim que Deus, ele deu uma medida de fé para cada um. Porque essa fé, nós desenvolvemos ela com o tempo. Mas o amor não, a Bíblia fala que ele derramou o amor em nossos corações. Ou seja, ele sabia que muitas pessoas não iam ter capacidade de desenvolver o amor. Por isso ele deu um amor completo, que não precisa mais ser desenvolvido. A única coisa que você precisa desenvolver é a renovação da sua mente, é a sua alma. Mas o amor do tipo de Deus está aí. O amor para você perdoar, seja o que for, ele está aí, ele está disponível. Você que escolhe ficar magoado ou você que escolhe ficar rancoroso com alguma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Mas o amor do tipo de Deus para perdoar está aí. O perdão é uma decisão. Não é algo que você não consegue ter. Não, é você decide perdoar e você decide amar.
Amém? Em 1 João, no capítulo 3, no verso 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Se nós passamos da morte para a vida, nós amamos. No versículo 15 diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Você não precisa dar um tiro em alguém, não. Você não precisa atropelar alguém e matar aquela pessoa. Só o fato de você odiar alguém, isso já demonstra que você é um assassino. E a Bíblia fala que o assassino não herdará o reino dos céus. Então, se existe algo no coração de alguém, eu declaro em nome de Jesus esse coração sendo liberado para que a bênção de Deus possa ser completa na vida de cada um. Amém? Pode se colocar de pé, eu já estou encerrando. No versículo, continuando, diz assim: é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. No 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O Tony Cook disse numa ministração numa conferência de ministros assim: aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não traz a necessidade de você amar somente a Ele, Deus, mas requer também que você ame as outras pessoas. Porque é impossível você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. E quem ama, perdoa. Eu declaro um coração perdoador, um coração livre de toda mágoa, de toda tristeza. Assim como eu tenho facilidade de perdoar, eu posso declarar e eu posso dar isso para vocês, porque se é um dom que Deus me deu, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um, facilidade para perdoar. Às vezes, eu confesso que eu tenho até amnésia. Eu brigo com a Má por alguma coisa, eu fico com raiva dela, e daí passa-se horas, aí ela vem falar comigo, eu começo a falar com ela, daí eu esqueço até mesmo do porquê que eu estava com raiva dela. Eu declaro isso na vida de cada um de vocês. Vocês não vão ficar remoendo o mal sofrido, vocês não vão ficar ressentindo o mal sofrido, mas vão também liberar perdão, porque o perdão ele é libertador para nós. Quem sofre em não perdoar somos nós mesmos. Às vezes as pessoas nem sabem que tem alguma restrição em nosso coração. Mas eu declaro em nome de Jesus um coração livre para todo mundo. Marcelo, se quiser colocar uma música para a gente, pode ser a segunda canção. Pai, eu te louvo em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos. É um prazer para mim, Pai, poder transmitir a Tua palavra, poder transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Servir, Pai, derramar sobre a vida deles o fruto que eu produzo. E eu sei, Pai, que a unidade e o amor, ela vai ser cada vez mais evidente na igreja. A unidade e o amor, ela vai ser cada vez mais crescente na igreja. Todos nós aqui iremos amar os nossos irmãos. Não vai ter contenda em nenhum dos nossos departamentos. Nós vamos estar unidos em todos os departamentos, para que o corpo cresça e as pessoas lá fora, como Jesus disse na oração sacerdotal, Pai, eles vão ver que nós somos um, como o Senhor é um em nós. E eles irão desejar fazer parte dessa unidade e serão transformados pela palavra que existe nesse lugar e serão transformados pela vida das pessoas que estão aqui. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todos os corações livres de todo ressentimento, em nome de Jesus. Pai, aleluia, obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai, não haverá nenhum inválido, nenhum doente nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, todos, Pai, que estão debaixo desse pastoreio, vão ser promovidos, vão trabalhar, não vai haver nenhum necessitado no nosso meio, Pai, em nome de Jesus hoje, cai por terra, Pai, qualquer semente maligna contra essa igreja, contra a vida, Pai, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos no nome de Jesus, Satanás,
as suas obras desfeitas, aniquiladas, amaldiçoadas. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito, nada contra a unidade dessa igreja, contra o crescimento do propósito divino e da visão celestial vai ter bom êxito. Pelo contrário, Pai, tudo que a gente coloca a mão prospera, tudo que a gente faz dá certo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque tudo que a gente chama nesse lugar tem chego e vai ser assim, vai chegar cada vez mais, porque esse é o ano do mais e mais, e vai ser além do que pedimos ou pensamos, no nome de Jesus. Eu creio, Pai, por cada coisa, Pai, cada ferramenta, cada habilidade, cada recurso que precisamos, nós chamamos, venha para esse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. E eu sei, Pai, que vai ser além do que pedimos ou pensamos, Pai, porque o Senhor tem grandes coisas para nós, e nós, Pai, podemos dizer em nome de Jesus Cristo, está feito, está pago, vai ser simples e divertido, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus é bom, gente. Você foi abençoado? Senta só um pouquinho, que a gente vai conversar um pouquinho aqui rapidamente, aleluia. Eu quero te encorajar a continuar, não pare por nada, viu? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e só porque não deu certo na primeira, não significa que não vai dar certo se a gente continuar, amém? No começo do culto eu estava aqui, rapaz, Deus me inspirou a dar uma carreira, e aí na primeira curva eu já caí. Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver. Aleluia, vocês estão pensando aí, quem tá sentado na frente também não vê essas coisas, né? Só quem tá lá. Aí saí catando cavaco, eu falei, é o quê? Eu vou parar, é nada, vou correr mais ainda, em nome de Jesus. Tá bom? Então, caí ali embaixo da câmera, ninguém viu, não tem perigo de ir para o verbo humor e nada. Ai, viu? Deus é bom, gente, então continua, corre a sua carreira, faz o que tem que ser feito, anda em alegria, anda em unidade, em amor, que não tem como não dar certo. Você pode repetir 2 palavras comigo? Fala assim, causa e consequência. Causa é o quê? É um efeito, uma ação, e a consequência é o que acontece, né? A consequência dessa ação. Provérbios no capítulo 3 e no verso 10, eu acredito que todo mundo ia gostar de vivenciar isso. Diz, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Está comigo. O que fala esse versículo? De abundância, de algo sobrando. Essa palavra abundância é mais que o necessário, é sobrando mesmo. Mas encher fartamente os celeiros, e aqui a gente poderia falar a sua conta corrente, a sua carteira, vai se encher fartamente, e vai transbordar fartamente a tua despensa, a tua cozinha, amém? Sua panela, você vai ter que comprar uma panela maior. Esses dias, a Maria já olhou ali para mim também, eu também tenho uma em casa, Marca, eu sei, aleluia. A gente foi, no qual supermercado que era aquele mesmo? Chibata, isso, aleluia. A Maria viu uma frigideira lá grande, se apaixonou por ela, pegou ela, ela vai ser minha, aleluia. Eu falei, então fala com ela, fala assim, vai para casa, Rua Felipe dos Santos, número 90, aleluia. E aí ela vai, e sabe que é a vontade de Deus que a gente venha vivenciar essas coisas, mas o verso 10 é a consequência, amém? Está comigo? O verso 10 é a consequência do 9, o verso 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e aí sim vai se encher fartamente os teus celeiros. Vivenciar o verso 10 todo mundo quer, mas nem todo mundo está disponível para fazer o que diz o verso 9, para então acontecer o verso 10, amém? Aleluia, você está comigo? Você não ficou brabo não, né? Faz parte, gente. Olha o que diz a Bíblia no livro de Malaquias. Vou ler com as mais pedidas, né? Malaquias. Às vezes a gente vai falar sobre esse assunto e fica pensando, talvez, meu Deus, eu vou falar sobre dízimos e ofertas e vou usar um versículo que todo mundo já sabe, todo mundo sabe de cor. E o que tem usar o mesmo e falar de novo as mesmas coisas? Amém? Malaquias no capítulo 3, no verso 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e a gente já falou aqui a respeito de janela do céu, já dá para a gente ter uma ideia do que acontece, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E aí diz, ô Gelson, dá um envelope desse aqui para mim, por favor. Eu quero que você veja esse envelope, e esse envelope pode ver que ele não tem, como foi dito aqui outro dia, nenhum lugar para você colocar o seu nome nele. Está comigo? E quando você entra ali na igreja, você também não vai ver um painel dos dizimistas do mês. Amém? Porque tem lugar que tem. Porque, ó, em ordem alfabética ainda, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. O dízimo é responsabilidade sua. Amém? Não cabe a mim, o pastor, ficar sabendo se você está dizimando ou não. Hoje, por enquanto, a gente ainda utiliza a conta corrente lá da igreja de Guaratinguetá, porque a nossa igreja ainda não tem um CNPJ próprio, então a gente não pode ter uma conta corrente no nome da igreja aqui de Moreira César. Por isso a gente pede para que quando você fizer o seu dízimo e a sua oferta via Pix, envie o comprovante para Luciana, para que a gente possa identificar que esse recurso não é para a igreja de Guará, mas é para a igreja de Moreira César. E eu faço questão que envie mesmo para a Luciana e não para mim, para que eu nem fique sabendo. Para que nunca haja da minha parte um tratamento diferente a respeito de que pensar, está vendo, pastor, trata bem aquele lá porque o dízimo dele é alto. Não, aqui não tem essa. Todo mundo vai receber tratamento igual. Não é purê? Se é purê, todo mundo vai receber tratamento igual. E a gente sabe que existem níveis de responsabilidades diferentes. Então, mas todo mundo vai receber um tratamento igual. Verso 11 de Malaquias 3:10. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos creem que a obra de Cristo na cruz foi completa? Levanta a mão para me saber. Então pronto. A Bíblia chega a dizer que Deus, Ele na obra da cruz, na pessoa de Jesus Cristo, Ele expôs publicamente todos os demônios foram derrotados. Inclusive, se a Bíblia diz todos os demônios, está incluso também o devorador, o cortador, o migrador e todos os outros. Eita, aleluia! Então hoje, nós não dizimamos mais por medo de que esses demônios venham para a nossa vida, porque eles já foram derrotados lá na cruz. Então quem estava fazendo por medo de perder o emprego, não precisa mais fazer com medo. Você não vai perder o emprego. Silêncio. Aleluia. Mas não significa que esse princípio não deve ser feito, porque se não fizer, nós abrimos brechas para que coisas ruins aconteçam. Está comigo? Isso é uma verdade. Mas não está dizendo que vai ser o migrador, o cortador, e agora. Agora na nova aliança nós fazemos isso com alegria. Para nós hoje já não é mais nem somente um dever, mas é um prazer fazer isso que a gente faz. Está comigo? Nós estamos numa condição superior agora. Não cabe mais alguém aqui chegar e ficar colocando, rapaz, se você não fizer, você vai ser expulso da igreja. Se você não fizer, o devorador vai para sua casa. Não, não é mais por isso. Eu faço agora porque eu tenho prazer de fazer. Eu faço agora porque eu sei que Deus é bom e Ele já me deu tudo. Então 10% e mais um pouco do que eu vou dar oferta não vai fazer falta na minha vida. Olha o que diz o verso eu vou ler de novo, o verso 10 e o 11 para a gente chegar no 12, que é bem interessante o 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, o verso 12, que é a consequência de quem dizima. Todas as nações vos chamarão felizes. Olha, a versão, a mensagem desse texto fala do povo mais feliz da terra, de Malaquias 3:12. Vocês serão chamados o povo mais feliz. Da onde? Do céu? Não, da terra, porque vocês estão na terra. Ninguém aqui foi para o céu ainda. Ou alguém pretende ir hoje? Se quiser, a gente ora em nome de Jesus. Mas, né?
Tem muita coisa para fazer ainda. Aleluia. Por que nós vamos ser chamados o povo mais feliz dessa terra? Verso 12 continua. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. A versão A Mensagem chega a dizer assim: vocês serão aclamados como o povo mais feliz e vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é graça. O Senhor dos exércitos é que está dizendo isso. Continuação do versículo. Sabe por que a gente vai ser chamado o povo mais feliz da terra? Não é só agora mais uma frase, alguém que está falando em fé, mas é alguém que está falando de desfrutar das coisas que a terra pode produzir para nós. Até porque a gente não está preso mais às coisas. O dinheiro não é mais o nosso Senhor. O dinheiro, gente, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo Senhor. Eu poderia falar mais a respeito de que o dinheiro é uma das coisas que concorrem com a divindade de Deus na terra. Porque a Bíblia chega a dizer que a gente não pode servir a dois senhores. E aí ele coloca, ou serve a Deus, ou serve a Mamon, o Deus do dinheiro. Se tem uma coisa que concorre com Deus na terra, é o dinheiro. Olha que coisa. Pode ver, quando se fala de dinheiro na igreja, nossa. Mas pastor, para que tem que dizimar e ofertar? Porque assim, na velha aliança, os dízimos eram feitos das coisas. Pode olhar lá em Gênesis. Quando foi fazer Caim, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus se agrada de quem está fazendo, para depois se agradar do que está fazendo. Ao passo que de Caim não se agradou de Caim e de sua oferta. Está lá em Gênesis 4 isso. Então, o pastor José Roberto sempre fala, quando a gente vem aqui para ofertar, nossa vida está exposta diante de Deus. Então, nós precisamos fazer e voltar para o nosso lugar aprovados. Não é só fazer, gente. Entende isso? Então, como eu estava dizendo, na antiga aliança, as pessoas davam o produto do campo, davam as coisas. Eu não consigo pagar o aluguel desse lugar com milho. Está no tempo do pinhão, né? Agora, aleluia. Ai, delícia, alguns falaram aqui, né? Eu também gosto. Mais do que bucho, imagina. Se eu pudesse, eu pagava o aluguel com bucho. Pensa, olha aí, ó. Já não quero mesmo, né? Então aí, ó, pega lá, mas não dá. A gente pode pagar o aluguel com o quê? Com dinheiro. Então hoje nós dizimamos e ofertamos com dinheiro porque o sistema desse mundo funciona desse jeito. Não tem como a gente ligar lá no Sabesp e falar, olha, cortaram a água. Não, mas vem aqui que eu te dou um porco. As contas da igreja estão tudo pago, gente. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Tranquilo, amanhã é dia 10, dia de pagar o aluguel, a gente paga. Se alguém fala, nossa, quanto que vocês pagam de aluguel? Quer que eu fale? 4.250. Barato. Para quem é rico, isso aí, um só ofertando já dá isso daí. Sabia que 4.250 reais não é nem seu dízimo. Aleluia. Porque, pastor, você não tem problema de falar de valores aqui? Não, eu não tenho, porque eu estou falando com um povo rico, generoso, liberal. Eu não tenho problema de expor as coisas da igreja. A gente não crê para o melhor? O melhor é para os filhos, não é para o povo do mundo, não. A gente pagava, sabe quanto, Tati, aqui no começo, de luz? Era coisa de 100 e pouco, 200 contos. Agora a gente colocou ar-condicionado. Aleluia. E já estou crendo para colocar mais 2 ali no fundo. Porque da Marcela, o povo da mídia está suando. E a gente não quer mais eles também. Eu quero eles com os mesmos refrigérios que quem está aqui na frente. Porque a gente não é purê? Então, se a gente creu para esses, tem que crer para outros lá no fundo também. Então, se antes a gente pagava 200 de luz, agora paga quase 500 por causa desse, vai pagar quanto quando colocar o ar do fundo? Ai, não, eu não quero pagar mais conta de luz e o Marcelo que se lasque. Não, negativo. A gente vai colocar, eles vão desfrutar do melhor e a gente vai crer para mais. Porque aonde? Maria Rosa. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Vindo por nosso meio ou por meio de outros, não importa, o dinheiro vai chegar.
Agora, eu não sei quanto a você, eu estou disponível para que o dinheiro venha através de mim. Não tenha medo de se tornar um canal de Deus para alcançar a igreja e as pessoas. Eu vou repetir. Não tenha medo de se tornar um canal de Deus para alcançar a igreja e as pessoas. Por quê? Porque todo o cano que leva água também se molha. Tá bom? Então o dinheiro vai chegar muito para você. Não retenha, não seja represa, seja rio. Porque não para, é um fluxo. Amém? Quem precisa de um envelope, pode levantar sua mão, você pode fazer isso ali no fundo, na maquininha de cartão. Se você fizer isso via Pix, os diáconos, por favor. Aleluia. Os diáconos mais felizes da terra. Aleluia. Aí, ó. Olha o sorriso. Aleluia. Se você fizer isso via Pix, a gente pede que envie o comprovante para Luciana. Você vai reparar outra coisa. Como você dizima valores altos, oferta grandes quantias, não está trazendo dinheiro em espécie, você pode fazer isso via Pix, você vai ver que não é na conta do pastor, glória a Deus por isso, é na conta da igreja. Eu nem fico sabendo, olha que benção. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por aumento, por crescimento, por favor, Pai, na vida dos teus filhos. Nada nunca vai faltar para essa igreja de Moreira César, para esse povo, para essa visão, porque a tua palavra garante que o Senhor é o nosso pastor e nada não vai faltar. Eu sei, Pai, que o Senhor nos sustentou até aqui e não vai ser diferente daqui para frente, Pai, obrigado pela generosidade, pela liberalidade e por grandes colheitas, Pai, que esse povo tem para receber. Eu sei, Pai, que esse é o ano do mais e mais, então aumento, crescimento e favor. Esse povo, Pai, está pronto e preparado para receber promoção. Quem já estava trabalhando vai trabalhar e vai receber promoção. Quem não estava trabalhando vai passar a trabalhar. E em nome de Jesus, serão em horários administrativos, porque eles não vão faltar nos cultos. Vão estar presentes, vão querer estar nesse lugar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique à vontade, gente, pode se assentar. Obrigado, Tati. É a Tati do Gelson e o Gelson da Tati, aleluia. Vou só dar uns recadinhos rápidos para a gente encerrar então, tá bom? Aleluia. Dia 27/7 acontece o nosso simpósio, né, de Ministério de Socorros, e aí você pode... eu não falei que podia trazer para cá, né, perdão, gente, pode trazer, aleluia. Tá bom, né, vocês já sabem, né. Aqui, ó, um pit stop, né, um break para um serviço bem ajustado. É um simpósio, né, que o Ministério, a supervisão da nossa região sudeste aqui organiza, né, com todas as igrejas Verbo da Vida, e é um tempo maravilhoso. E se você já foi, você sabe a bênção que é. Começa no sábado às 8 da manhã, vai até, ou às 9, não lembro mais, mas a gente vai dar maiores informações durante o tempo, e aí você pode, das 9 às 8, e aí, claro, tem um custo. Se eu não me engano, quem faz as inscrições rápido ganha um lanche, né? E aí, mas o lanche eu já vou garantir para vocês, viu, gente? É bom, vem fruta, vem pão, vem um monte de coisa, mas se prepara para comer mais, viu? Porque, ó, eu mesmo como o lanche e depois outras coisinhas mais, aleluia, né? Que não é bucho, amém? Em nome de Jesus. Então, pode procurar aí a Maria, a Malu, e elas vão te dar maiores informações. E eu sei que esse ano a gente vai lá com bastante gente. A gente pode combinar de ir todo mundo com a camiseta do povo mais feliz da terra, aleluia, né? E aí, enfim. Amanhã, 7 da manhã, oração aqui na igreja, né? Das 7 às 8 da manhã, todo mundo está sempre, claro, super convidado. A livraria, o Verbo Shop está aberto, aleluia. Quantos creem que é o Verbo Shop? Está aumentando ali. Livro, camiseta, vai ter um monte de coisa ali para você ver. Passa ali e dá uma olhada na novidade, aleluia. Depois, o que mais? Isso aqui é importante. Dia 8/6, batismo nas águas. Se você ainda não passou pelas águas, nos procure, dê o seu nome, porque o batismo vai ser 8/6, num sábado de manhã. O local eu vou confirmar, mas provavelmente vai ser no local onde foi o último batismo, lá em Guará. E, o que mais aqui? Fortalecendo a visão, às 9 da manhã, no domingo. E depois a gente está de volta
A gente está de volta no culto da família às 18 horas e culto de ceia. O culto nós vamos tomar um cafezão, todo mundo junto ali, né? O café da comunhão, então não falte, convide pessoas, mas pode convidar mesmo, viu? Não fique com medo de, será que vai dar para todo mundo comer? Sempre dá, sempre sobra, porque Deus multiplica. Se você nunca viu o milagre da multiplicação, você venha no culto domingo às 6 da tarde que você vai ver. Todo culto de ceia tem, nunca falta, em nome de Jesus, amém? E aí, do batismo eu já falei, vamos crer que no batismo, dia 8/6, vai estar um sol e um calor, em nome de Jesus, amém? Eu creio para isso, porque eu vou estar dentro da água o tempo todo, aleluia. E eu acho que vai ser lá na casa do meu pai, onde foi o outro, e lá a água é gelada, pelo amor de Deus. Mas não vai estar, em nome de Jesus. Creia, não tenha dó do seu pastor, né? Não é dó não, compaixão, né? Vamos crer que vai estar um sol de rachar lá, né? Que vai... Eita, aleluia, glória a Deus. Então, beijo no coração, amo vocês. A gente está de volta domingão, aleluia.